Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ciência Básica. Esse espaço criado aqui em Arapiraca para a gente falar e aproximar a ciência da comunidade. Hoje, a nossa entrevistada é uma professora que nos mostra na sua trajetória que educação, ciência, matemática e direitos políticos e sociais não são caminhos separados. Seja muito bem-vinda, professora doutora Natércia Lopes, ao Ciência Básica. Muitíssimo obrigada pelo convite, professora Janice. Fiquei muito feliz em ver essa sua desenvoltura em mais uma seara, né? Mais um espaço. Acho que você é uma brilhante cientista que nós temos no Brasil. Eu acho que o Agreste ganha muito em ter esse podcast que vai para outros espaços, né? Que ele é disseminado em outros espaços também. Tem essa capilaridade, né? A mídia digital. Então, assim, eu fico muito feliz em vê-la trazendo um podcast que fala sobre ciência, né, para pessoas que estão ligadas à educação básica, à escolarização. Então, assim, parabéns e muitíssimo obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada pelas palavras. Eu agradeço muito sua presença e fico muito feliz em poder receber mais esse desafio, que é entrevistar uma grande pesquisadora também, né, amiga? Olha só, eu comecei eu fiquei pensando, eu vou mesmo começar por esse repertório todo, sabe? Eu vou ler esse currículo todo. E aí eu fiquei muito preocupada, fiquei tensa. Porque, assim, de pesquisa, de academia, de políticas sociais, de psicologia social e de toda a desenvoltura, você consegue envolver muitas áreas, muitas áreas. Mas antes que a gente fale sobre as suas áreas, sobre as suas atuações, Natércia, eu queria falar sobre a sua vida primeiro. Curiosidades assim, né? Como é que a ciência se apresentou na sua trajetória? Então, Janice, eu sou de Batalha, né? Eu sou nascida em Batalha, mas eu não sou da cidade, da capital de Batalha. Sim. Eu sou da zona rural. Então, eu digo que eu sou do interior do interior. E na zona rural, imagine, né? Hoje em dia, você vai para algumas dessas cidades daqui do interior de Alagoas, você não vê um progresso chegando. Sim. A gente tem explicações para isso. É até intencional. Imagine há 40 anos atrás, né? Então, as escolas que eu estudei eram escolas que tinham uma vulnerabilidade muito grande, que tinha escassez muito grande de tudo. De professores, de material... didático mesmo, não tinha o básico do básico. Sim. Eram escolas rurais, sim, né? Imagino. NURE chamado, né? Que é o Núcleo Rural de Educação. Então, foi nessas escolas que eu comecei a estudar com os meus irmãos, né? São 11 irmãos. Nossa, né? É muita gente. Então, assim, o meu pai, ele tinha ensino superior, ele veio de Recife para cá, para trabalhar aqui. E ele era chamado de doutor por conta disso. Era doutor Tadeu. Sim. Porque ele tinha um ensino superior. Minha mãe era professora, né? É professora. Sim. Meu pai faleceu, minha mãe é professora. Minha mãe, ela dava aula no Montessori. Sim. Em Olinda, né? Nas escolas das Carmelitas. E conheceu meu pai, veio para cá e fez somente a licenciatura curta, antigamente. Sim, em geografia, veio para cá. E, na verdade, quem fez todo o processo de escolarização nossa foi meu pai com minha mãe. Sério? Em casa? Em casa. Porque na escola a gente não tinha professor. Interessante. E aí o meu pai ensinava matemática, que meu pai era formado em administração de empresas. E ele era muito bom em matemática. E ele dizia que os filhos dele tinham que ser bons em matemática também. Nossa. Então, a parte de lógica, de matemática, tudo ele mandava. Sabe aquele método comum? Sim. Pronto, era em casa, meu pai era o método comum em casa. Então, faça isso, faça aquilo. Repetição mesmo, repetição. Sim. E minha mãe era o letramento. Em língua portuguesa, em geografia, área de humanas. Então, nós tínhamos 2 ciências em casa. Meu Deus, que sorte! E a minha mãe era área de humanas. Então, minha mãe nos ensinou a ler, a escrever. A minha mãe nos ensinava geografia, história... E meu pai ensinava a parte de matemática e a física, a química nem tanto, porque a gente já estava no ensino médio, já tinha vindo para cá, para Maceió. Mas, na verdade, essa parte mesmo da escolarização nossa foi bem mais por conta do meu pai com a minha mãe. Sim. É quase um homeschool, né? Sim, mas, assim, homeschooling, com certeza. Mas, assim, não era formalizado. Não formalizado.
Mas foi assim, né? E aí meu pai e minha mãe sempre disseram que a gente tinha que estudar, porque é o único caminho mesmo para a gente ter sucesso na vida, né? Sim. A ascensão social era através de estudo. E assim a gente fez. Nós éramos sempre os melhores da escola. Então, nós viajávamos, íamos para outro interior e a gente continuava sendo os melhores da escola porque a gente tinha esse suporte dentro de casa. Muito né? Importante. E um mais velho ensinava o mais novo. Então, a gente também tinha essa parceria entre os irmãos. E assim a gente foi fazendo, como minha irmã mais velha, a Adri, né? A Adriana. E o Carlos, a gente teve muita influência do meu pai. Então, acho que foi tudo para a área de exatas. Sim. Engenharia, química, matemática. E a minha irmã e o outro irmão, que são do mesmo núcleo familiar da minha mãe, né? Foram já para a área de humanas, porque não teve tanta influência assim do meu pai. Mas o meu pai era muito forte a questão das exatas para ele, né? E assim que a gente foi gostando de estudar, tendo amor pelos estudos. Mas aí vocês estavam numa formação que era uma formação regular. Você percebia que estava caminhando para uma posição de cientista, de pesquisadora? Você percebia que ali você ia seguir aquilo, você sentia isso? Porque, assim, geralmente, quando a gente está cumprindo as nossas obrigações educacionais, a gente faz porque tem que fazer, padrão. Mas quando a gente vai lá para o ensino médio, quando a gente entra na universidade, a gente lembra que na infância fazia coisas que nos conectavam com a pesquisa. Você lembra de algum episódio que lhe conectou com a pesquisa, além desse processo de quase um homeschooling? Janice, eu vou lhe ser bem sincera. Quando eu morava em Batalha, a gente só via a educação mesmo como uma forma de sair dali e ir para um lugar melhor. Sim, eu acredito. Então, se alguém me dissesse, você estudando, fazendo uma faculdade, você vai para um local melhor, a gente estava acreditando. Eu não idealizei ser uma pesquisadora. Eu não idealizei ser uma matemática. Sim. Eu não idealizei ser professora. Eu dizia qual era o curso que eu via que poderia me render, né, uma valorização financeira melhor. Sim, uma condição melhor, uma valorização profissional melhor. Medicina. Então, eu queria fazer medicina. Só que aí as condições financeiras da época não me permitiam. Assim como não permitiam muitas pessoas, até umas mudanças políticas, né? Sim. Não permitiam muitas pessoas a fazerem medicina. Então, eu disse, não, eu vou para onde? Vou para a segunda área que eu mais gosto. Não é biologia, é matemática, a segunda área que eu mais gosto. Então, eu vou para matemática. E foi assim que eu fui me encontrando com a educação. E eu acho que foi uma grande sacada, porque ter esse suporte de base fez toda a diferença, com certeza, não é para você. Mas ser uma mulher matemática do sertão, eu imagino que tenha sido um desafio. Na cidade, quando você chegou, você sentiu isso? Você percebeu isso na universidade? O desafio? Na verdade, ter passado na universidade naquela época já era algo grandioso. Surpreendente. A minha época, Janice, era aquela em que a gente ouvia na rádio o listão dos aprovados. Eu não tinha acesso à internet. A gente não tinha acesso à internet. É verdade. Eu cursei toda a minha graduação sem acesso algum a Google, a YouTube. Sim, Nós não tínhamos. É verdade. Eu fui ter celular já no final. Então, assim, o fato de você ter entrado na universidade, sair seu nome na rádio, a gente tinha que comprar no outro dia o jornal. Para ter certeza. Porque a gente não tinha condições de ir para Maceió. A gente comprava o jornal e estava lá o nome, né? Então, assim, isso daí já era motivo de muito orgulho. Eu lembro que a escola colocou uma faixa com o nome meu e mais uma outra pessoa somente que tinha passado, porque a gente também não tinha esse acesso à privada, à faculdade privada, né? Sim. Então, a pública era o auge. O auge. Então, assim, passou na UFAL, né? Então, assim, eles colocaram a faixa. A gente via que eles ficavam muito felizes, porque isso era uma conquista nossa, enquanto aluno e futuro profissional, e deles também. E da família e da instituição. Então, a gente pode dizer que o fato de você ser uma sertaneja alagoana influenciou muito as suas decisões educacionais. Sim, influenciou bastante eu pensar em sair de Maceió e voltar para cá. Por exemplo. Você ficou lá em Maceió, porque o curso de matemática, a gente não tinha interiorização da universidade como tem hoje. Então, né? Você foi para o UFAL Maceió. UFAL Maceió. Eu fui cursar o UFAL Maceió, assim como minha irmã foi cursar engenharia em Maceió. Então, assim, a gente teve que se mudar
a priori para casa de familiares, depois Sim. meu pai veio, né, quando já conseguiu vir, veio para cá, mas a gente veio nessas condições, né, de cursar em Maceió. E quando eu terminei o curso de matemática, eu dizia, gente, já tem muitos matemáticos aqui fazendo ótimos trabalhos. E o interior, como é que está? Que não tinha. E o curso de licenciatura em matemática, como é que está no interior? Uma carência imensa. Sim. Eu disse, então agora eu vou para o Agreste. Vou levar, né? a minha contribuição. Vou levar a minha contribuição agora para o Agreste. Então, assim, eu pedi para sair da capital, eu pedi minha redistribuição, eu pedi minha permuta da capital para o interior. Enquanto que o movimento é sempre o contrário. É sempre o contrário. É todo mundo querendo sair do interior para a capital. E eu sozinha querendo sair da capital para vir para o interior. Mas isso certamente no pensamento de fazer outras pessoas terem oportunidades. Fazer com que as pessoas integralizassem o curso de matemática. Sim. Fazer com que eu pudesse ajudar na educação básica também dentro da matemática, sim, no chão da sala de aula. Então, assim, meu pensamento sempre foi esse, ir para onde tem uma demanda maior. Isso. Porque eu tenho esse conhecimento, então eu posso também passar para outras pessoas, né? Eu fiquei pensando mais cedo, né? Eu imaginei que todas as suas construções, principalmente quando eu conheci mais profundamente o seu currículo social, fiquei muito orgulhosa, de verdade. Acho que todo mundo deve conhecer o seu currículo social. E aí eu fico pensando aí, ouvindo a sua fala, a matemática, ela é uma ciência que afasta as pessoas, de um modo geral. Infelizmente. E eu não acho que seja por ela, mas pelo modo como ela é apresentada. Como professora de educação básica, que viveu desde então, desde a formação, e que vive até hoje em sala de aula, construindo o conhecimento matemático com os alunos. Como é que a gente consegue aproximar a matemática do aluno? Como é que a gente transforma a matemática numa ciência viva e não um bloco de gelo que fica no coração do professor, que é assim que eles veem? Olha, tem uma frase de Cortella que eu gosto muito. Ele diz assim, a matemática é a mais humana das ciências. Porque tudo na matemática foi construído a partir da necessidade do ser humano. Que bacana. Então, se for uma necessidade humana, por que você não consegue compreender isso? Porque, às vezes, a gente distancia a matemática e também há uma intenção por trás disso. Uhum. A gente distancia a matemática da realidade das pessoas, contextualiza lá no Egito, contextualiza Sim. lá na Grécia e não contextualiza na feira daqui, isso, do Troca. Por que será, né? A gente não contextualiza, por exemplo, no shopping que a maioria dos pais, sim, podem vir trabalhar. Então, assim, a gente acaba distanciando a matemática do dia a dia das pessoas. Porque a gente usa a matemática desde o momento que você acorda. Então, isso para os alunos é claro. Então, cadê essa matemática contextualizada dentro da escola? E eu digo mais, Etienne Weber diz que a matemática, além de contextualizar, deve ser situada. Uhum. Então, eu posso contextualizar até mesmo na Grécia. Sim. Eu arrumei um contexto para ela. Sim. Mas situada aonde? Aonde meu aluno mora, né? Então, se eu estou trabalhando no Canafístula, o que é que tem aqui na Canafístula que eu posso situar a matemática para que o aluno compreenda melhor essa disciplina? Só que, algumas vezes, eu acho que você também deve passar por isso, tem o ego do ser humano. Sim, sim. Às vezes, sim, manter uma disciplina um pouco afastada, ter aquele pedestal. Sim, sim, certamente. E o professor é o terrível, isso, né? Chegou o professor de matemática, todo mundo tem medo do professor de matemática. Você passou em matemática, meu filho? Porque matemática eu não entendo. Então, é aquela disciplina que parece que é o ícone da escola. Então, às vezes, manter essa disciplina um pouco afastada faz com que... Gera poder. Exatamente, gere o poder, parece que torna ela mais nobre, é uma ciência de poucos, né? E aí eu arrisco dizer que ela não... A matemática, eu não vejo a matemática como uma ciência de poucos, efetivamente, e sei que você também não vê. Eu vejo como ela sendo feita, sendo
mantida como uma matemática para poucos. Eu tive umas experiências muito negativas de vivência mesmo, educacional enquanto aluna, mas também enquanto professora, dividindo a área há alguns anos atrás com alguns colegas de sala, principalmente quando eu estava atuando no Fundamental 2. E uma coisa que eu percebia na Tércia era muitas vezes, o uso da matemática como instrumento de poder. Efetivamente como ego, né? Então, enquanto que a minha visão, a minha satisfação de perceber que o meu aluno tinha aprendido tudo o que eu tinha passado para ele, ela era inversamente proporcional ao do professor que passava pela mesma coisa. Então, o professor aquele de matemática, na ocasião, né, que eu vivenciei. Então, eu cheguei a ouvir que 10 era só para quem inventou a matemática, 9 é para o professor muito bom, 8 é para o aluno que decorou o livro de frente para trás e o melhor da sala podia ficar com 7. Quando você, enquanto professor de matemática, já entra na sala dizendo para o aluno que não importa o quanto ele se esforce, ele não vai aprendê-la, a pergunta é sobre esforço de um ou sobre empenho no ensinar do outro? E a gente não aprende o que não nos é efetivamente ensinado. E eu penso que todo mundo que teve a grande oportunidade de ter um grande professor de matemática viu a vida com uma alegria que outros não tiveram. Então, talvez esse uso do poder, do conhecimento como instrumento de poder, é o que a gente realmente... Eu vivi, pelo menos isso, né? Minha filha, você é burra ou o quê? Eu sempre repito essa frase. Todo mundo que me conhece sabe desse episódio. Minha filha, você é burra ou o quê? E aí eu dizia, professor, eu sou o quê? Porque eu sei que eu não sou burra. Porque ele também não ensinava o que tinha. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo a sua fala. E eu não sei se isso está vinculado, porque socialmente as pessoas fazem isso. Eu não sei se isso está vinculado ao fato de você ser uma mulher matemática. Porque a nossa condição de mulher nos dá uma sensibilidade também diferente. Mas eu já vi excelentes professores de matemática sendo homens também, né? Então, eu acho que consegui descongelar, né, trazer para a vida real e oportunizar, acho que uma das principais estratégias. Em que momento você percebeu que, eu sei que eu vou para o interior, eu vou levar a minha contribuição, eu sei que a matemática ela é possível de ser ensinada, é possível de ser aprendida, mas eu preciso agregar a matemática a uma percepção social, a um sentimento. Em que momento as outras formações fora da matemática começaram a consolidar esse aprendizado? Porque eu percebi que você não saiu da matemática. Você agregou a psicologia na matemática, por exemplo. Você agregou os aspectos sociais na sua dinâmica. Como é que isso foi acontecendo? Na verdade, eu fui fazer mestrado na UFPE em 2011. Eu passei na seleção em 2010, comecei em 2011. E aí, a minha orientadora, a doutora Alicia Maia, ela é matemática e psicóloga. Nossa. E aí, ela disse, olha, para fazer o mestrado comigo, você tem que trabalhar com psicologia social. E aí, eu comecei a estudar Moscovici, eu comecei a ficar apaixonada, porque assim, eu gosto muito de aprender. Né? Eu gosto muito de ter outros conhecimentos, de estudar aqui, estudar ali. Eu sempre gostei muito, né, de buscar outras isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a professora Alicia, que eu ia trabalhar com as representações sociais de Moscovici, eu disse, eu vou fazer psicanálise. Para poder compreender melhor. Simples assim. Estou fazendo matemática, não estou entendendo bem esse negócio, vou fazer psicanálise para ajudar. Exato. Aí eu disse, não, eu vou estudar um pouco mais a fundo, né? Fazer um curso mesmo, né? Me aprofundar. E aí eu comecei a estudar um pouco mais para compreender, né, aqueles livros de Moscovici, entender o que a professora Alicia estava falando para mim e escrever bem sobre aquilo, né? De fato, que eu compreendesse, né? Sim. O que era uma representação, como é que era construída na mente das pessoas e como é que isso influenciava na matemática. Porque, por exemplo, quantos de nós já ouvimos a mãe dizer, olhe, só de matemática é que eu não posso lhe ajudar. Uhum. Pergunte a seu pai, Sim. que é uma disciplina que é muito atribuída ao homem, né? Sim. Pergunte a seu pai, matemática eu não sei. Você tirou nota baixa em quê? Ah, foi só em matemática, mas eu também tirava.
Então, historicamente, Naturaliza-se. matemática... Exatamente. Matemática é uma disciplina que as pessoas não têm esse acesso. E essa representação de disciplina inacessível, que existe um pedestal para você Sim. alcançá-la, faz parte de uma representação que se tem da matemática. Sim. E a gente precisa compreender como ela foi construída para desconstruí-la. Ou até mesmo aprender como ela foi construída para poder conversar com essas pessoas, Sim. com esses sujeitos e mostrar que nós temos uma outra representação possível de fazermos da matemática. Porque as pessoas agem de acordo com o que elas acreditam. Sim. Não é com o que eu falo para você. E é verdade. É com o que eu acredito. Eu posso dizer, Janice, eu achei linda essa planta aí atrás, mas eu não acredito nisso. Eu vou agir de acordo com o que eu acredito, É não é com o que verdade. eu falei. Mesmo que você tenha dito. Exatamente. Então, se a pessoa acredita que a matemática é impossível de ser compreendida, Mesmo que pode estude. ser um professor fantástico na frente dela. Não é normal eu aprender matemática. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia, meu pai não sabe. Então, eu Não é pra todo compreender, mundo. exatamente, eu compreender isso, como é que foi construída essa representação, era importante para mim, enquanto estudante de mestrado e enquanto pesquisadora, professora. enquanto professora. Porque eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, pensando em que eu poderia aplicar isso na sala de aula. Não foi dissociado da minha vida profissional. Eu fiz uma anotação aqui, justamente para lhe perguntar isto. Não faz mais sentido, então, pensar a ciência separada das questões sociais, é isso? É porque, na verdade, a gente tem que pensar que esse conhecimento ele tem que servir para a sociedade. Para que eu tenho um conhecimento que as pessoas não vão conseguir ver uma funcionalidade nele? Eu não consigo transmitir o que eu sei para as pessoas, né? Por isso que agora também estou fazendo jornalismo. Como é que eu vou conversar, transmitir esse conhecimento, me comunicar, se eu não sei? Você está trazendo uma coisa muito importante na Tessia, muito importante, que foi, inclusive, o que motivou a criação do Ciência Básica. O Ciência Básica ele foi construído em cima dessa perspectiva. O conhecimento tem qual finalidade se ele estiver engavetado? Quantas pessoas têm acesso? Como é que a gente desmistifica a ideia do cientista? Como é que eu desmistifico a ideia de que a matemática é só para poucos? Como é que eu desmistifico a ideia de que nem todo mundo nasceu para fazer pesquisa? Eu acho que quanto mais tempo a gente oferta de acesso. Hoje eu digo oferta porque nós não tivemos, já passou. Nosso tempo, né, estamos em outra etapa da vida, mas quanto tempo mais a gente precisa ofertar de acesso ao conhecimento científico leve, simples, sem essas ranhuras, sem esses enfeites que dificultam o processo, para que os nossos alunos consigam se sentir confiantes de saber que eles podem aprender a ciência. Você que está na sala, você está nas duas salas de aula. Estou nas duas. Você está no do Fundamental 2, lá com os adolescentes lá de 14. Isso. E você está com os adultos. Os futuros professores deles. Professores deles. Como é que você conecta esses dois espaços? Você tem visão, a sua visão ela é ampla. É uma visão bem privilegiada. Estou me arrepiando aqui. É uma visão privilegiada. Como é que você enxerga esse processo e a sua responsabilidade no meio desse processo, Natécia? Então, são laboratórios, né? São laboratórios. A educação básica é um grande laboratório que os mestrandos, os doutorandos bebem ali e às vezes não voltam, né? Aí o que você fala conecta muito com a popularização da ciência, né? Sim. Como a ciência ela deve ser voltada de fato para a sociedade. Por isso que uma exigência quando a gente faz mestrado, doutorado é que aquele produto ele volte para onde você coletou, né? Sim. E às vezes isso não acontece. Então assim, eu tenho a sala de aula da educação básica como o meu grande laboratório, que me dá uma dor de cabeça 300 mil vezes maior do que o ensino superior. É um grande desafio. Muitíssimo grande desafio, porque hoje a educação básica, você vê, eu sou desde 2001 professora da educação básica. Tanto é que, profissionalmente, a minha identidade é professora de educação básica. Porque eu só entrei para dar aula na universidade em 2012. Então, desde 2001 que eu sou professora de educação básica. Se você me pergunta, você é professora de quê? De educação básica. Isso. Entende? Então, assim, houve uma mudança muito grande dentro desses 24 anos que eu estou na educação básica. E aí eu vejo muito
os alunos necessitando desse professor bem mais com conhecimentos qualificado, além do específico, né, como o Tardif coloca, o conhecimento disciplinar da sua disciplina. E, ao mesmo tempo, eu estou aqui dando aula para esses futuros professores e tentando mostrar para eles como é que eles podem fazer para dar conta desses dois mundos. Dessa demanda. Eles terem muito bem o conhecimento matemático disciplinar, que é necessário, porque não é admissível que um aluno de matemática não sabe matemática. Sim, claro. Mas que ele entre nessa sala de aula altamente desafiadora que nós temos hoje, sim, em que o professor hoje é chamado de educador, que eu não concordo com isso, mas, enfim, é chamado de educador, porque outras demandas são colocadas nas costas do professor. Sim. E como é que esse meu aluno vai estar entrando ali para poder fazer com que esses alunos sejam engajados na matemática, né? Como transformar o sistema. Pois eu estou vendo a sua fala aí, como é que eu transformo o sistema? Pois, na verdade, assim, é pensar em... Porque isso já é uma outra luta, né? Que eles vão ter que encabeçar. E eu tenho certeza que a gente já chegou no fundo do poço. Não tem outro lugar para ir, senão para cima. Que bom. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai ter notícias muito boas com relação à educação. Em breve. Projetos de lei e lei que vão vir aí. Inclusive, acabou de ser aprovado um referente à oferta de cursos para a partir do ano que vem, para a área de matemática. Oferta de cursos para os professores, com períodos formativos, períodos instrutivos e recurso também, muito recurso investido. Isso, mas eu falo para além da formação do professor, porque o meu professor que sai da universidade, ele sai formado. Por mais que ele tenha que continuar com a formação permanente, claro. Mas ele sai formado em matemática. Sai habilitado, eu falo a questão de políticas públicas dentro da escola. Entende? Uma aprovação automática que tem que acabar. Sim. Porque o professor precisa avaliar aquele aluno e aquela avaliação ela precisa ser levada a sério dentro do sistema. A valorização salarial do professor da educação básica, porque ele não pode ficar dando aula em 5, 6 escolas. O professor da educação superior ganha 3 vezes mais do que o da educação básica e tem que dar 12 horas de aula. E nós temos que dar 40, 50, 60 para poder ganhar a metade. Então, assim, há uma desvalorização salarial muito grande. Já vista que vai ter o apagão, isso não é à toa. Isso, não né? é à toa. Então, tem que acontecer também uma diminuição do número de alunos em sala de aula. Então, essas aí são outras brigas. Elementos, Outras brigas, porque eu não tenho como também dar aula para 45 alunos numa sala sem ar-condicionado, em condições desumanas, degradantes. É um fato. Então, assim, é explicar para o aluno a questão mesmo da disciplina, né, do conteúdo específico e como é que ele vai lidar com esses desafios da sala de aula. E o aluno que você fala é o seu aluno da educação superior. Isso. Que está na formação inicial. Mas você falou que não acredita que o professor é um educador. Fiquei curiosa com essa fala. Nem ia perguntar, mas fiquei curiosa. Olha, quando surgiu esse termo educador, eu já fiquei preocupada. E eu nem tinha tanto conhecimento que eu tenho hoje com relação a isso. Mas, veja, o professor, a gente tem que entender que o professor é uma profissão que é regulamentada. Sim. É uma profissão que tem direitos, ela tem deveres. Sim. Então, o que é um educador? Um educador pode ser um professor, pode ser um pai, pode ser um padre, pode ser um influencer, pode ser uma apresentadora infantil que grava um videozinho e manda para o seu filho para educar o seu filho. Então, acaba banalizando muito a profissão, a função do professor. O professor é aquele que fez uma graduação, que está estudando ainda, que tem aquele conhecimento científico para passar ali. Sim, sim. Certo? Então, ele não é um animador. Isso. Então, ele tem as suas metodologias, tem sua didática para chegar até o aluno. Mas ele, acima de tudo, é uma pessoa que... É um profissional. É uma pessoa que passou 4, 5 anos, sei lá quanto tempo, ainda está estudando hoje, para ter o básico do conhecimento para passar ali para aqueles estudantes, para poder estar interagindo com aqueles estudantes. Então, quando você coloca educador, acaba banalizando essa função do professor e acaba também trazendo para o professor obrigações que não são do professor, mas que hoje estão nas costas do professor. Né? Como, por exemplo, a questão da carga emocional do aluno, a questão de valores morais que já deveriam vir
da família, que é a primeira célula, né, social que o aluno tem. Então, tudo é colocado nas costas do professor. Porque ele é o educador. Todos nós somos educadores. O professor é professor. É professor. É isso gera uma sobrecarga. E a gente pensa assim, se o professor tem que ter essa demanda, se ele tem que acolher essa demanda do aluno, e são essas demandas, porque não é só uma, quem acolhe as dele? E a gente não vê esse suporte ao profissional. Não há. E eu acho que é como a gente já comentava no início, existe uma intenção por trás de tudo. Né? Então, se eu digo que você é um educador fofinho, legal, bonitinho, é mais fácil do que eu admitir que você é um profissional que eu não estou efetivamente reconhecendo e valorizando. Né? E aí eu também acredito que isso gera naquele profissional também uma demanda emocional difícil. Porque se eu sou professor, e sim, eu sou professor, eu sou educador, talvez confundi-lo sobre essa função seja também uma estratégia. Né? É lamentável, mas é um fato também. E convivo também, eventualmente, com isso. Enfim, eu estive observando que você faz um trabalho muito bacana com mulheres também, né? Mais uma setinha das suas funções que eu consegui anotar aqui. E então, a minha pergunta é como é que nasce o quanto aqui eu anotei, né, a sua relação, essa relação entre ciência, sociedade e representação aparece no quanto de forma muito forte, né? Então, nesse coletivo de mulheres cientistas, como é que ele nasceu, tá? E quais são as necessidades que o quanto vem suprir enquanto estrutura coletiva, seja aqui em Alagoas, ou seja para o Brasil, ou seja para o mundo? Porque é um coletivo que tem força. O que eu conheci do quanto esses dias me mostrou que ele tem uma estrutura, e eu me perguntei por que ele não já está uma coisa gigantesca para outras pessoas, porque lá dentro ele já é gigantesco. E eu fiquei muito curiosa. Como é que você consegue agregar mais essa estratégia do quanto? Ele nasceu com qual propósito específico? Ele mudou de propósito ou ele mantém o da origem? Ele mantém. Na verdade, esse termo quanto, né, foi pensado por uma física, né, que idealizou a palavra quanto, a nossa colega professora Janesmar, que elas são pequenas partículas que, quando se juntam, formam a luz, né? Isso. E aí ela disse, vamos chamar de quanto, porque vai ser isso. Nós somos as partículazinhas que se juntam e formam, dá luz a isso, ao trabalho das mulheres. E aí é um coletivo dentro da universidade, da UNEAL, e a gente traz para quanto essas mulheres muito empoderadas, mulheres que têm um trabalho belíssimo dentro dos espaços, né, que ela se propõe a utilizar. Então, assim, e a gente vai e mostra como é o trabalho delas e divulga, né, dissemina esses conhecimentos de tantas mulheres que já passaram pela Quanto. A Quanto ela surge com esse objetivo, né, e se mantém. E, assim, o início dela foi exatamente isso, foi pensar em dar voz para nós, mulheres. Eu lembro que, quando eu comecei na UNEAL, eu era de outra universidade e pedi para vir para cá, para o interior. Eu era da Universidade de Maceió, né, da Uncisal. E eu disse, não, eu quero ir para o interior, porque lá está faltando professor e aqui está sobrando. Aí eu vim para cá. Eu lembro que eu ouvi de um colega meu, da matemática, só tem eu de mulher. Só tem eu, né, de mulher. E ele disse assim, essas disciplinas de cálculo deixa para os homens. Porque os homens sabem dar aula de cálculo. Para ela, deixa as disciplinas de educação, para que não caia a qualidade do curso. Eu nem estou no espaço de trabalho e posso saber exatamente quem disse essa frase. E aí, é um perfil. E aí, este sujeito, ele falou isso numa reunião, e eu disse, olha, eu posso trabalhar... Conseguiu falar isso em voz alta, meu Deus. Eu posso trabalhar com qualquer uma das disciplinas. Claro. Mas eu posso ficar brilhantemente com a de educação matemática, porque eu vou mostrar para os meus alunos o que fazer com esses conhecimentos que vocês estão jogando para eles, né? Então, assim, não foi algo que foi generalizado, assim, de todos os colegas da matemática, mas um particularmente falou isso. E aí, eu falando com as colegas também da área de exatas, né, da química, da física, não, vamos
vamos montar, porque eu sinto essa mesma misoginia. Existe. Né? Dentro das nossas áreas, né? Aí juntamos com pedagogia também, com psicologia, e a gente formou esse núcleo, porque todas nós mulheres que trabalhamos em áreas que são majoritariamente masculinas, a gente sofre com esse preconceito, sim, né? Sim. Então, assim, é preciso que a gente trabalhe internamente para que isso seja desconstruído para essas próximas gerações de professores. Senão a gente vai perpetuar isso. Sim. E nunca vai ter essa mudança. Porque há os que falam, há os que calam, e a minha avó já dizia que quem cala consente. Né? Então, eu posso até não falar, de repente, uma frase misógina, desagradável, desestruturada e sem noção. Posso até evitar. Não, eu não disse isso. Mas eu silenciei quando ouvi alguém dizendo. E aí, eu lembro sempre de uma frase que acontece, que eu trago na minha vida, que diz assim: por que a pessoa se sentiu tão confortável em dizer isso na sua frente? Né? Então, porque algum suporte ela teve. Então, é uma pena que a gente, ainda no século XXI, eu não vou dizer 2025, vou dizer século XXI, porque nós somos mulheres dos dois séculos, né? A gente é do século passado e desse século. Mas a gente ainda escuta isso. Então, a minha pergunta é justamente o que muda quando mulheres cientistas elas falam entre si? Porque, inclusive, eu vou pedir só que você repita a explicação do quanto. Eu já conhecia, já ouvia falar sobre a partícula do quanto, mas eu acho que as pessoas vão adorar saber, né, o que é o quanto, aquelas pequenas partículas que formam a luz. Acho que é interessante para que todo mundo reproduza. A professora Janesma, né, nossa física, ela disse quanto vai ser o nome do nosso coletivo, porque é quando várias partículas se unem e formam essa luz. Nós seremos essas partículas para iluminar o caminho da ciência para as mulheres. Amém. Então, assim, esse foi o nosso pensamento, né, de início, e eu sei que as meninas, elas... Eu vi que você também já recebeu a professora Aldenir aqui, que é uma grandíssima cientista do estado de Alagoas, né? Então, assim, nós temos pessoas aqui competentíssimas, você competentíssima. E, assim, é preciso que as pessoas conheçam o trabalho e mostre para as mulheres, para as meninas, que nós somos capazes. Nós somos capazes de ocupar esses espaços. De ocupar o espaço que a gente quiser, e nós temos que ser respeitadas no lugar que a gente esteja. E você sabe que acho que eu comentei brevemente, inclusive com a Aldenir, a última avaliação do PISA, que é a avaliação que vê como é que a gente está no desenvolvimento educacional das ciências na nossa região, Alagoas estava em último lugar, na última avaliação que eu observei. E, se eu não me engano, foi, acho que logo depois da pandemia, 23, se eu não me engano. E não só Alagoas estava em último lugar, como as meninas de Alagoas estavam atrás dos meninos de Alagoas. E quando a gente olha a perspectiva do que a gente tem hoje, e claro, eu até entendo que até aquele momento a gente tivesse aqueles dados. Mas nos últimos 5, 6 anos, eu não sei se você percebeu, mas eu acho que eu percebi isso nos últimos anos. O número de cientistas, de mulheres pesquisadoras no estado de Alagoas, que de repente começou a brilhar o seu trabalho, começou a aparecer, começou a se fortalecer, porque esse trabalho já existe, ele já vem acontecendo há algum tempo. Ele surgiu agora, mas ele vem acontecendo há algum tempo. Então, nós somos um elo de representação e nós temos responsabilidade social com essas meninas, né? Esse ano que vem, tudo indica que a temática da próxima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o grande evento de ciência do país, né, vai tratar sobre meninas e mulheres na ciência. Nós já temos alguns trabalhos iniciados, o quanto é um grande trabalho, e, assim, a gente fica muito feliz por ver que nós não somos só resistentes, nós somos resistentes e resilientes, né? Nessa resiliência, o que ainda falta para os professores da educação básica, especialmente? Eu acho que falta para muita gente, mas eu acho que para o professor de educação básica, o que está faltando para ele entender que ele é, sim,
um grande produtor de ciência. Você falou uma coisa interessante ainda há pouco, que o pesquisador do mestrado, doutorado, bebe da fonte da educação básica e muitas vezes não retorna. O que falta para o nosso professor da educação básica se perceber como um grande produtor de ciência e não só como um instrumento de pesquisa? Falta muita coisa, Janice. Falta a valorização do conhecimento dele. E essa valorização eu falo de todo o corpo docente de dentro da escola, de corpo técnico dentro da escola, das secretarias de educação. Muitas vezes o professor que está na educação básica, ele terminou a graduação, passou no concurso e foi para lá. Sim. Ele não é visto como pesquisador porque não fez um mestrado, não fez um doutorado, cientificamente falando. Mas ele está produzindo muita ciência ali dentro, muita ciência. E, às vezes, ele não consegue escrever sobre isso, porque ele não tem a vivência de uma escrita científica, de um artigo científico. Então, ele fez coisas inimagináveis, coisas que vocês, com pós-doc, nunca fizeram. E ele não consegue passar isso para o papel. Aí vem uma pessoa de lá de fora, pegou aqui, passou ali, tirou a foto aqui e publicou. Então, esse professor ele não consegue passar porque ele não tem tempo para fazer uma especialização, ele não tem tempo para fazer um mestrado, ele não é liberado para fazer um doutorado. Não é. Então, falta a valorização de todos os tipos possíveis, né? Porque ele precisa escrever sobre aquilo e fazer com que as pessoas vejam o que foi que ele produziu, que muitas vezes uma sala de aula não conhece a outra. Sim. Um professor que está no sexto A não conhece do sexto B. E, às vezes, eles fizeram coisas maravilhosas aqui e não passaram para o colega do lado. Mas por quê? Porque não tem nem tempo para isso, porque a sala de aula consome. Sim. A educação básica consome, ele sai de uma escola e ele vai para outra. Então, está faltando que o professor de educação básica eles tenham o tempo que o professor da universidade tem. Se eu tenho 40 horas e posso dar 12 horas de aula, que o professor de educação básica também ganhe pelas 40 horas e trabalhe às 12. Sim. Que o professor ele tenha o mesmo salário ou maior do que o da universidade. Sim. Então, Sim. é preciso isso para que, de fato, haja uma mudança de o professor se ver como um pesquisador, Sim. que ele possa escrever, que ele tenha o direito. Ah, mas está na lei, mas não funciona. Não funciona. É. Então, dele poder fazer um mestrado, um doutorado, crescer ali e mostrar tanto o que ele faz em sala de aula. Sim. Que ele consiga escrever, sabe? Porque o que acontece na educação básica, Janice, é uma desconsideração com o ser humano. É uma desconsideração com o chão da sala de aula. É uma desconsideração com o ser humano, com o profissional. Entende? Então, só sabe disso quem está no chão da sala de aula. Vivenciando o dia a dia. Vivenciando. O que é ganhar R$17, R$18 por hora trabalhada. É. E você tem que sair de um lugar para o outro. Que tempo eu tenho para escrever, Janice? Nenhum. Que tempo? Como eu vou escrever uma coisa que eu não fiz mestrado para aprender, não fiz doutorado para aprender? Como é que eu vou escrever aquilo? Mas eu estou fazendo ciência na minha sala de aula. Entende? Então, é necessário que haja um olhar, uma política pública feita por pessoas que, de fato, sabem, conhecem o chão da educação básica. Eu estava vendo uma reportagem da Luciana Gatti e eu me vi na fala dela. Ela disse, para que eu tenho tanto conhecimento se parece que não serve para nada? Porque as pessoas que fazem as leis não me perguntam. As pessoas que fazem as leis não perguntam o que está faltando na educação básica, no chão. Não é quem está na secretaria, quem está no chão da educação básica. O professor de história, de português, de geografia, de arte. Quem está faltando na tua escola, que tu está dando aula. Entende? Então, o que precisa é muito. É muito. É muito. Como é que eu vou ensinar os meninos se eu nem aprendi o suficiente para passar daquilo ali? E eu vejo, assim, eu sinto que não deixar, eu acho que não deixar o professor se perceber como um grande pesquisador, um grande produtor de ciência, é uma estratégia. Não vou lembrar quem disse a frase agora, mas sobre o fracasso da educação pública, que não é um fracasso. Saviani, não é um fracasso, é um projeto de governo. E a gente fica muito triste, porque eu acho que se o professor da educação básica se percebesse, se ele efetivamente se visse como
efetivamente ele é, com o que ele faz e produz. E aí ele entenderia o quanto de construção ele é responsável. Porque se eu não sei, ou se eu não compreendi ainda o valor profissional que eu tenho, eu vou aceitar que alguém me diga qual é. Ainda há pouco, quando eu estava chegando para vir fazer o trabalho, eu vi uma reportagem muito rápida, um vídeo muito rápido, mostrando uma reunião onde centenas de caminhoneiros, motoristas, centenas de motoristas, estavam numa comitiva, numa reunião, e o advogado, o juiz do trabalho, estava dizendo a eles que eles eram obrigados a voltar a trabalhar. E aí eu fui ver o contexto. Eles não recebiam há vários meses, eles foram lá fazer aquela reclamação, tinha uma centena de motoristas, todos eles não estavam recebendo, mesmo assim eles estavam sendo obrigados a ir trabalhar, e um juiz que ganha centenas de mil reais por mês. E aí eles simplesmente se levantaram e disseram assim: o senhor quiser que o ônibus saia, o senhor pode dirigir no nosso lugar. E todos se levantaram e foram embora. Então, quando as pessoas começam a perceber o poder estrutural que elas têm, a coisa muda. E não deixá-las perceber o poder, esse poder, também é uma estratégia. Né? Porque, assim, eu tenho a oportunidade de conviver com uma quantidade absurda de profissionais de ciências, né, especialmente professores da área das ciências, de um modo geral, e o que a gente consegue vê-los fazendo com os alunos, promovendo o aprendizado desses meninos, eu diria só, não é só motivador, é, às vezes, inacreditável. Conseguir fazer o aluno compreender, fazer conexões de aprendizado, às vezes com uma tampa de garrafa, às vezes com a prova maior é com as garrafas PET. Meu Deus do céu, instrumentos que são os maiores poluentes do mundo conseguem também ser grandes instrumentos de aprendizado para os nossos alunos. E enquanto uns de nós aprendemos, eu costumo dizer em canteiros de fumo, porque eu vi alunos fazendo lançamento de foguete em canteiros de fumo aqui na cidade, outros estavam na base de Alcântara, fazendo os mesmos lançamentos. Então, não deixar o outro se perceber, educacionalmente falando, também é estratégia. E eu acho que é muito triste. Eu me preocupei e me preocupo todos os dias quando eu falo em conectar educação básica com a educação superior. Eu acho que, primeiro, que eu não acho que elas se separam. Ou elas não deveriam se separar. Separar a educação básica da educação superior também é estratégia. Porque se eu não deixo as duas se conversarem, eu estou criando dois instrumentos fortes, poderosos, equipados, especialmente com conhecimento, para lutarem contra si. Porque eu vejo que esses dois elementos estão fortes se nós tivéssemos a parte do reconhecimento, da oportunidade. Você imagine que o nosso professor, com uma formação inicial, ele vai para a sala de aula e ele consegue, por anos, fazer aquilo tudo que ele faz. Você imagina se nós tivéssemos hoje, não 0,2, porque esse é o índice de doutorados no Brasil ainda, 0,2%. Nós temos 99,8 grupos que não têm acesso. Você imaginou se nós tivéssemos pelo menos metade desses professores e pesquisadores em sala de aula? O que a gente não conseguiria fazer de mudança? Hoje eu vejo na sua trajetória de matemática a construção dessa responsabilidade também. Você tem conseguido, conhecendo os dois lados da moeda, você tem se sentido bem? Você está achando que consegue construir? E eu não estou falando só da Natécia professora, eu estou falando da Natécia mulher, da Natécia pessoa, da Natécia educadora também. Você acha que está conseguindo atingir esse espaço de pensar desse professor que está na formação inicial?
esse professor que está na formação inicial, ele está conseguindo compreender que a só formação inicial não vai dar a ele toda esse instrumento que ele precisa e que ele pode chegar, de repente, para realizar o sonho dele de concurso público, porque o sonho do concurso público existe para todos, e, de repente, ele pode não encontrar o que ele estava procurando lá. Você acha que a professora Ana Tessia, ela está conseguindo preparar esses alunos, esses jovens ainda, para essa transição, para essa percepção? Olha, a formação permanente é algo que nós temos na legislação como obrigatório. Mas a formação inicial dos nossos alunos, e eu digo pelo nosso curso de licenciatura em matemática, os nossos alunos eles saem com o conhecimento que eles precisam para entrar em sala de aula. Lógico, Tardif já dizia, não adianta somente um conhecimento disciplinar. Sim. Eu preciso ter também o experiencial, o profissional, o curricular. Tudo isso, Schumann também colocava Sim. isso. Tudo isso para que eu possa ser um bom professor. Só que esse professor vai construindo isso no decorrer de sua carreira. E ele vai vendo a necessidade de fazer ou não um mestrado, um doutorado. Agora, eu, Janice, sou uma entusiasta do professor da educação básica que está na sala de aula. Eu sou uma pessoa que... Eu já fui convidada várias vezes para a Secretaria de Educação, fui e voltei para a sala de aula porque eu acho que a educação se faz no chão da sala de aula. Eu vejo acontecer a educação no chão da sala de aula. E eu digo a você, com toda a tranquilidade do mundo, desses 24 anos que eu trabalho na educação, eu não troco o conhecimento de um pós-doutor em educação, que nunca pisou na educação básica, Sim. por um que está há 30 anos na educação básica. O professor que está há 30 anos na educação básica, 20, 30 anos, seus 15 anos na educação básica, tem um conhecimento infinito sobre a sua disciplina, sobre o ser humano, sobre flexibilidade, sobre sociedade, sobre tudo. Que este professor que está nas universidades e que nunca pisou na sala de aula e está lá vomitando o que deve se fazer na educação básica, não tem. Eu tenho muito respeito por esse que está no chão da sala de aula, com somente os 4 anos que ele ficou na graduação. 4 anos, porque ele não conseguiu fazer mais outra coisa. Sim. Ele está na formação permanente porque ele é obrigado. É. Então, assim, mas ele não conseguiu fazer uma especialização, ele não conseguiu fazer um mestrado, ele não conseguiu fazer um doutorado, mas com esse tempo que ele tem ali, esse saber experiencial, que ele construiu, eu não troco esse conhecimento que ele tem por nenhum outro de academia. Eu digo isso com muita tranquilidade, tem todo o meu respeito. O professor que está há anos na educação básica, porque esse sabe da matemática, sim, esse sabe o que é um aluno passando fome e você tem que ensinar, sim, matemática para ele, sim, ele sabe dos valores morais, ele sabe trabalhar com a família, ele sabe todos os percalços que acompanham o processo de escolarização, principalmente quando a gente trabalha com população vulnerável, que é o que acontece quem está na educação pública. Sim, sim. Então, assim, mesmo ele estando ali, ele fez a graduação, não conseguiu fazer o restante, mas ele tem todo... Ele tem know-how, né? Ele tem vivência. E todo o meu respeito. Que bom, que maravilha. A gente percebe que eu vivi, né? Eu acho que eu passei em sala de aula, eu passei em torno de 20 anos também. Eu acho que você falou muito bem quando disse que a gente aprende a viver, a lidar com o humano de um jeito diferente. Entender que ensinar ao outro, passar conhecimento, não é só o conhecimento de base, mas entender que esse conhecimento de base, somado à percepção social, somado ao quanto a nossa humanidade precisa encontrar a humanidade do nosso aluno, eu acho que isso é um grande diferencial, sim, e eu concordo em gênero, número e grau. Na sua fala, a gente percebe essa vivência. E que bom que você é uma professora de nível superior. Que bom que você,
Anatécia, vive a educação superior. Você coordena ainda o curso de matemática, Sim. você coordena um curso de matemática, você é uma matemática, uma cientista, uma pesquisadora, mas, acima de tudo, você é a professora que conhece o jovem que um dia também pode ser o seu aluno lá no nível superior. Isso faz toda a diferença, porque poder dar a ele a oportunidade de chegar lá, a gente ainda não tem tanto quanto deveria. Você sabe que a sua fala ela é belíssima, mas nós sabemos como ela ainda é remota, como ela ainda é pouco acessível para a maioria. E como, infelizmente, ela ainda é dita por poucos. Mas a gente precisa ser o primeiro. A gente precisa começar, a gente precisa cortar as rédeas que nos prendem. E eu não vou alimentar a fala misógina, né? Não vou permitir que isso aconteça dizendo que é porque você é mulher. Não. Basta que a gente seja humano. O humano reconhece o humano. E quando o humano reconhece o humano, o sexo a que ele pertence é o menos efetivo, é o que menos faz diferença. Bom, eu não quero terminar a nossa fala antes de perguntar sobre o Eufêmia. O Eufêmia é um espaço onde você também se posiciona como mulher, como professora? Como é que funciona? Eufêmia era um canal da Raíssa, que é uma jornalista, e por isso também que eu quis fazer jornalismo. É uma coluna que a gente tinha dentro da coluna dela, né, dentro do canal dela. E, assim, é um projeto que eu quero retomar, né, junto com essa coluna de Raíssa, podendo escrever melhor, porque eu gosto muito... Que outros projetos sociais você tá abraçando ultimamente, assim? Porque eu já estou imaginando que deve ser várias coisas. A gente está falando de educação porque esse é o foco do Ciência Básica, mas a ciência, ela pertence à humanidade. E fazer ciência, ela está para além de exatas. Nós já aprendemos isso também. Quantos e quais são os meios que você tem conseguido agregar nos últimos tempos que tem dado a você essa estrutura, essa firmeza de fala, essa força de saber o que está fazendo tão bem? Porque, assim, basta ouvir que a gente sabe o que está fazendo. Como é que está? Como você pode ver, eu gosto muito de estudar, né? Eu percebi. Então, assim, é algo que desde criança eu sempre gostei de estudar, de conhecer, mas eu acho que a gente sempre tem algo para aprender. A gente nunca está completo. Então, assim, eu já trabalhei com um projeto com o Ministério Público sobre corrupção, pequenas corrupções dentro do dia a dia, que os alunos apontavam e que a gente via aonde era crime, o que é que poderia ser quando é que a gente poderia trabalhar para que aquilo dali fosse desfeito, né? Acabasse com aquilo dentro das universidades, das instituições. Esse foi um dos projetos que eu também desenvolvi, junto com a Quanto também, que é o Coletivo de Mulheres Cientistas. E um projeto que eu vou começar a desenvolver, que é a questão da matemática voltada para as escolas de educação básica como extensão da universidade. Bacana. Parecendo um reforço, mas sem ser, para a gente poder identificar os alunos que têm uma vocação maior para a matemática. Sim. E, a partir dali, fazer com que eles transformem a escola através da monitoria e fortaleça a matemática ali naquela escola da educação Sim. básica, né? Então, assim, isso é um outro projeto voltado para a parte social também, né? Para fazer junto com os alunos, mas ainda está em fase de escrita, de elaboração. Mas eu quero muito colocar em prática também esse projeto. São muitos projetos sociais. Eu fico me perguntando como é que uma matemática que teoricamente tem uma pedra de gelo no coração, já ouvi falar assim, né? Eu já repeti a terceira vez, porque eu só lembro dessa... Quando eu vejo uma foto, um meme de matemática, eu só lembro desse. Professor, o que é que tem no coração? Aí aparece uma pedrinha de gelo. Você é totalmente o contrário disso. A gente percebe pelos trabalhos, o envolvimento social... como é que isso veio? Isso veio depois da matemática, né? Você teve a sua formação com seu pai e tal. Como é que esse sentimento de contribuir tanto com a sociedade tem se mantido diante de tantas demandas? Porque isso leva tempo, isso requer recursos também,
né? Não só recursos financeiros, mas todo tipo de recurso. Como é que você consegue juntar esse... São projetos que estão todos intercalados ou você separa períodos mensais para cada coisa? Não, eu faço Tudo concomitantemente. Mas, assim, eu tenho uma paixão pelo serviço público. Sim. Porque a minha vida toda eu dependi dos serviços públicos, né? Eu fui aluna das escolas rurais públicas, eu precisei de saúde pública, eu precisei de segurança pública e eu via que muitas vezes eu não tinha nada público, de fato, que tivesse qualidade. E quando eu me tornei servidora pública, porque desde 2001 que eu trabalho com serviço público, mas eu me efetivei em 2006. Sim. Então, desde que eu me tornei servidora pública, eu disse, eu vou trabalhar agora para o público da melhor forma possível. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar dentro dessa área? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor dentro do que eu sei para poder me comunicar melhor com as pessoas? Então, assim, eu acho que isso é muito do que eu já vivi, do que eu precisei e que eu quero que as pessoas tenham a qualidade. Tenham acesso à educação de qualidade, né? Se eu tivesse na saúde, a saúde de qualidade, porque no Brasil é pago um imposto muito alto para você não ter nada de qualidade, nada revertido para a população. Então, é nisso daí que eu sempre fui contra. E quando eu entrei no serviço público, eu disse, não, agora eu quero dar a minha contribuição para que, de fato, pelo menos no que eu estou fazendo, eu faça da melhor forma possível. Né? Efetivamente uma servidora pública. Exatamente, uma servidora pública. Que realmente tomou o papel para si. Eu costumo dizer que eu sou assim também. A gente, quando entende qual é a nossa função de servidor, é um servidor. Natécia, eu acho que a gente já está caminhando para o fim. Eu já admirava, já respeitava muito profissionalmente, mas eu confesso que conhecer mais de você nos últimos dias e conhecer mais de você aqui, ouvi-la, me aquece, sabe? O coração e a esperança, no entendimento de que nós podemos, sim, escolher quem somos. E você escolhe toda hora ser uma pessoa cada vez melhor, uma profissional cada vez mais capacitada, um indivíduo que leva cada vez mais uma experiência positiva para o outro. E que privilégio deve ser isso na vida de quem pode conviver com você. Que privilégio tem os seus alunos, sejam na educação básica, seja no nível superior, de poder ter uma profissional que os vê, mas, acima disso, os enxerga efetivamente. Porque eu acho que ser visto e ser enxergado são coisas diferentes. Então, eu queria que você deixasse sua mensagem de professora, sua mensagem de representante social potente que você é e que a gente pudesse também saber, de repente, onde encontrá-la, se você quiser ser encontrada em algum espaço, porque quem está vendo o nosso podcast sabe que as pessoas que vêm aqui são pessoas de grande representação no Estado, para começar, porque a gente já tem, inclusive, convite de fora. Mas você é uma grande representante da ciência alagoana e a gente não pode terminar esse momento sem uma fala, mais uma grande fala sua. Eu acredito na educação como um grande mecanismo de ascensão social. Para não dizer para algumas pessoas, é o único mecanismo de ascensão social. Então, o que eu mais quero é que as pessoas acreditem na educação como sendo aquela porta que vai levantar voos, aquela educação mesmo libertadora, que vai fazer com que você saia de onde você está e vá para um lugar melhor. Então, isso aconteceu comigo, aconteceu com os meus irmãos. Pela educação, a gente conquistou tudo que nós temos hoje, dignamente. Então, assim, acreditem na educação, no poder do conhecimento. Que você estudando, você se esforçando, você vai conseguir, mesmo nesse país tão controverso, nesse estado com tanto contraste, que é um estado tão rico e tão pobre. Mas mesmo nessas condições, é pela educação que você consegue conquistar, né, o que você quer na sua vida. E, mais uma vez, agradecer a você, Janice. Também lhe admiro, é muito recíproco, né? Sempre lhe admirei e desejo o maior sucesso do mundo para você, porque você não só é um entusiasta da ciência, mas você é uma cientista
incrível. Assim, às vezes eu ficava pensando, acho que eu vou fazer biologia para falar igual a Janice. Mas você é um destaque aonde você está, no lugar que você está. E eu desejo muito que o lugar que você queira estar, que você seja muito bem recebida. Porque você tem conhecimento e tem proatividade para transformar o local em um espaço diferente. Então, muitíssimo obrigada. Eu agradeço muito as suas palavras, muito. Assim, mais um episódio do Ciência que eu fico em êxtase, assim. Depois que termina, a gente passa um tempo, assim, que coisa boa que a gente consegue absorver. Eu fico muito feliz. Espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar em vários outros momentos científicos desse estado, que está desse Brasil, né? Temos muitas oportunidades. E é isso. E para vocês que acompanharam até agora, não esqueçam que a gente compartilha o que é bom. Esse episódio foi incrível, compartilhem. Curtam também, deixa aí sua pergunta para a Natesse, que a gente manda para ela depois. E é isso, continuem caminhando, lembrem, a ciência também é sua.